Há pessoas que caminham em direção à luz, e há aquelas que só conseguem seguir quando a escuridão as acolhe. Ele pertence a esse segundo tipo. Desde cedo aprendeu que o amor é efêmero, que a bondade é facilmente destruída e que, às vezes, o único modo de não ser engolido pelo vazio é abraçá-lo. Quando perdeu tudo, descobriu que o ódio era mais duradouro que o afeto. E foi nele que encontrou abrigo. A infância lhe foi arrancada em uma única noite. Um instante bastou para transformar um lar em ruína, um clã em memória, um irmão em fantasma. Diante do massacre, algo dentro dele se partiu de forma irreparável. E daquele rompimento nasceu uma promessa silenciosa. Ele vingaria cada olhar que se apagou, cada nome que o vento levou, cada voz que foi calada. Desde então, a vingança tornou-se respiração. Não havia dia nem noite, apenas o eco do mesmo juramento repetido dentro da mente. O tempo deixou de ter significado. Tudo o que existia era o treinamento constante. O corpo moldado pela raiva, a alma corrompida pela necessidade de provar a si mesmo que ainda tinha um propósito. A dor virou alimento, a solidão virou refúgio e o ódio se tornou lar. Mas o que poucos percebem é que o ódio também consola. Ele dá direção quando a esperança se perde. Oferece força quando o coração não aguenta mais. É uma chama que queima, mas aquece. Foi assim que ele sobreviveu. Enquanto outros buscavam redenção, ele buscava destruição. Porque acreditar que ainda havia algo a ser destruído significava que o passado, de alguma forma, ainda estava vivo. No fundo, a vingança não era sobre o irmão. Era sobre si mesmo. Era a tentativa desesperada de encontrar sentido em meio ao nada, de preencher o abismo que a perda havia deixado. Quando se perde tudo, até a dor se torna companhia. E ele a aceitou, com os braços abertos como quem aceita o destino que já não pode mudar. O tempo passou, e o menino se perdeu dentro do homem. Cada vitória o afastava um pouco mais daquilo que ele foi um dia. Cada batalha o tornava mais frio, mais distante, mais vazio. O poder que buscava com tanto desespero começou a consumi-lo por dentro. O que antes era uma promessa de justiça transformou-se em uma prisão dourada. E quanto mais ele crescia em força, mais se diminuía em alma. Não há glória na vingança, apenas cansaço. Mas ele ainda não sabia disso. Continuou lutando, continuou destruindo, continuou acreditando que no fim do caminho encontraria paz. Só que a paz nunca foi feita para quem vive de ódio. Porque o ódio precisa de combustível, precisa de dor, precisa de algo para odiar. E quando finalmente alcançou o seu objetivo, quando viu o irmão caído diante de si, percebeu que a vingança cumprida não cura ferida alguma. Apenas mostra o quanto ela sempre foi mais profunda do que se imaginava. O silêncio após a vitória foi ensurdecedor. A respiração pesada, o olhar vazio, a alma confusa. Ele esperava sentir alívio. Mas tudo o que encontrou foi um vazio ainda maior. Era como se, ao destruir o seu inimigo, tivesse destruído também o último pedaço que o mantinha vivo. O ódio o havia sustentado por tanto tempo que, sem ele, já não sabia o que era existir. Foi nesse momento que compreendeu que a vingança é uma ilusão cruel. Ela promete fechamento, mas entrega a ausência. Promete cura, mas só espalha o veneno. Porque ninguém volta a ser inteiro depois de dedicar a vida inteira à destruição. E ele percebeu isso tarde demais. No entanto, há algo de profundamente humano nesse erro. Porque em algum ponto da vida todos nós já buscamos vingança. Mesmo que em silêncio. Mesmo que apenas dentro da mente. Todos já carregamos rancores que pareciam justificar a dor. Todos já dissemos a nós mesmos que só seríamos livres quando o outro pagasse. E como ele, descobrimos que a liberdade não nasce do castigo. Ela nasce da compreensão. Mas ele não queria compreender. Queria sentir. Queria algo que fizesse o coração bater de novo. Mesmo que fosse raiva. Porque a raiva é viva. A raiva é quente. E por um tempo, ela faz parecer que o vazio desapareceu. Só que não desaparece. Apenas muda de forma. A vingança, no fundo, foi o seu modo de amar o passado. Foi a forma torta que encontrou de continuar ligado a quem perdeu. O irmão que odiava era também o último laço com tudo o que já foi bom. E é por isso que ele nunca conseguiu se libertar de verdade.
porque destruir o outro significava, inevitavelmente, destruir a única lembrança que o mantinha humano. Com o passar do tempo, o ódio se transformou em peso. O corpo cansou, a alma enfraqueceu, e a mente começou a entender o que o coração sempre soube. Não há vitória em vingar o passado, porque o passado não pode ser derrotado. Ele vive nas memórias, nas marcas, nos ecos. A única coisa que pode ser feita é aceitá-lo. Mas aceitar exige coragem. E essa coragem ele levou anos para encontrar. Quando finalmente olhou para trás, viu que não restava mais nada. Apenas ele e a própria sombra. Foi então que percebeu que o verdadeiro inimigo nunca foi o irmão, nem o clã, nem o destino. O verdadeiro inimigo sempre foi o vazio que ele tentou calar com o barulho das batalhas. Ainda assim, a beleza na tragédia. Porque mesmo quebrado ele continuou, mesmo ferido seguiu andando. Mesmo sabendo que tudo o que o movia era ilusão, não desistiu de caminhar. Há algo de profundamente humano nisso, em se agarrar ao que resta, mesmo que o que reste seja dor. Ele se tornou o reflexo de todos aqueles que já tentaram sobreviver à perda. Um símbolo daquilo que o sofrimento faz quando se recusa a morrer. O ódio o manteve vivo, mas também o impediu de viver. Foi escudo e prisão ao mesmo tempo. E talvez essa seja a essência da vingança. Ela protege enquanto destrói, consola enquanto devora, conforta enquanto apaga tudo o que toca. Ainda assim, dentro dele, existia algo que resistia. Uma pequena faísca, escondida sob camadas de rancor e cansaço. Uma lembrança distante de quando o amor ainda era possível. E foi essa lembrança que o impediu de desaparecer completamente. Porque no fim, o ódio é apenas o outro lado do amor. Não existe um sem o outro. Quando finalmente compreendeu isso, algo mudou. Não de repente, mas aos poucos. O coração, acostumado ao frio, começou a reconhecer o calor novamente. A dor antes tão familiar começou a perder força. E pela primeira vez, ele viu que a vingança não era mais necessária. Que o passado já havia cumprido o seu papel. Que a raiva, embora o tivesse mantido de pé, não precisava mais guiá-lo. O caminho que percorreu foi cheio de sangue, mas também de aprendizado. Aprendeu que o poder não cura feridas. Aprendeu que a solidão não traz sabedoria. Aprendeu que o ódio não é força, mas fuga. E, acima de tudo, aprendeu que sobreviver não é o mesmo que viver. No fim, restou apenas ele. Não o vingador, não o guerreiro, não o último Uchiha. Apenas um homem tentando entender o que sobrou de si depois que a fúria se foi. E talvez seja aí que mora a verdadeira redenção. Não em apagar o passado, mas em aceitá-lo como parte do que somos. Sasuke Uchiha é a prova de que, às vezes, a vingança é o único fio que impede a alma de se despedaçar. Mas também é o lembrete de que viver preso a ela é o mesmo que andar em círculos dentro da própria dor. Ele lutou contra o mundo, mas o inimigo real sempre esteve dentro de si. E quando finalmente o enfrentou, descobriu que o perdão não é fraqueza, é liberdade. A raiva o manteve vivo, mas o entendimento o libertou. E é por isso que sua história continua ecoando, mesmo depois do silêncio. Porque no fundo todos nós já fomos um pouco como ele. Todos já procuramos sentido na dor. Todos já confundimos vingança com justiça. E todos, em algum momento, já tivemos medo de perdoar. Ele é a sombra que habita em cada um de nós. O lembrete de que o ódio pode manter o corpo em movimento, mas nunca a alma em paz. E talvez seja por isso que sua história nunca deixará de ser contada. Porque ela nos mostra que a escuridão não é o fim, apenas o lugar onde a luz aprende a nascer.